Eu convido os irmãos, portanto, volto a dizer bom dia para aqueles que chegaram entretanto e que todos sejam bem-vindos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E se os irmãos se recordam, nós temos estado a pregar uma série de mensagens no Evangelho de Lucas. Saltámos no domingo passado do final do capítulo 11 para o capítulo 15, mas voltamos hoje a retomar a nossa sequência. E então vamos ler em Lucas capítulo 12 os primeiros 3 versículos. Lucas 12, 1 a 3. E diz assim a palavra de Deus: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Este é um texto que vem na sequência daquilo que Jesus tinha estado a falar sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os hipócritas, como o Senhor chamou, aqueles que aparentavam uma coisa, mas na realidade eram outra. A Bíblia deixou-nos e deixa-nos muitos alertas sobre falsos seguidores de Jesus, falsos mestres. E neste texto hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. É curioso que esta semana surgiu aí uma reportagem na televisão e algumas pessoas até me questionaram sobre essa reportagem, que falava sobre um suposto pastor, bispo, que se diz evangélico e que explorava as pessoas, alugando quartos e fazendo negócio, e está agora a ser notificado e irá a tribunal por causa dessas situações. É claro que os meios de comunicação social gostam sempre de aproveitar estas situações para dizer mal dos evangélicos e aproveitar para espalhar aquela ideia que os evangélicos são assim um bando de vigaristas. Na reportagem fazia-se também referência à cidade de Mangualde. Isto aconteceu no Seixal, mas também na cidade de Mangualde. Eu tive a oportunidade de ler mensagens que os pastores de Mangualde mandaram para não só dizer que este homem passou por lá e tentou fazer muitas coisas más, inclusive o pastor Zé Lopes chegou a dizer que na altura ele fez um acordo com o Banco Alimentar e em vez de distribuir aquilo que ia receber de graça no Banco Alimentar, ele vendia. E já era conhecido assim. E também a Aliança Evangélica teve o cuidado de esclarecer que ele não é pastor evangélico, diz-se, tem lá a sua igreja, mas não é reconhecido na Aliança Evangélica. Agora, Jesus advertiu contra estas coisas, Jesus falou destas situações. Jesus disse que nem todo, e naquele dia em que o Senhor vier, não é, em que todos estaremos perante Ele, alguns vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo. E o que é que a Bíblia diz? Não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha que nos últimos tempos virão dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, que não respeitam os outros, que só pensam na sua barriga. E a Bíblia claramente anuncia estas situações. Mas não é só nos últimos dias, irmãos. No tempo de Jesus já acontecia assim. Aliás, entre os seus discípulos estava um que só pensava na caixinha do dinheiro, não era? O Judas.
Por isso traiu Jesus por 30 moedas. E, irmãos, nós temos que estar atentos. Atentos a quê? Se repararmos aqui neste texto, e o texto de hoje, não sei se é por coincidência, mas como eu não acredito em coincidências, não é? Fala precisamente disto. O texto fala-nos que há uma realidade muito parecida hoje com aquilo que acontecia no tempo de Jesus. É que milhares de pessoas andam atrás de Jesus. Nós encontramos aqui, logo no princípio deste versículo, do versículo 1, que se ajuntava muita gente. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Há Bíblias que usam a palavra miríade. Miríade não é a nossa jovem que se chama miríade, mas significa dezenas de milhares, não é? E realmente havia grandes multidões atrás de Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo ver Jesus, querendo conhecer Jesus. Essas multidões que estavam atrás de Jesus tinham motivações diferentes entre as pessoas que ali estavam. Eles eram movidos por coisas diferentes. Alguns queriam ser curados, outros apenas queriam ouvir o Mestre, outros, como os fariseus e os escribas, queriam apanhar alguma palavra ou alguma coisa, alguma atitude de Jesus para poderem condená-lo. Alguns com corações sinceros, com coração sincero, outros com falsidade. Portanto, no meio desta multidão havia muita gente com diferentes motivações, diferentes propósitos. Entre eles havia fariseus, havia escribas, religiosos que apenas queriam condenar Jesus, que queriam ver o que é que Jesus dizia, e ele mesmo tinha acabado, como eu já referi, de denunciar esses grupos. Nem todos aqueles que estavam à volta de Jesus eram seus verdadeiros seguidores. E isto deve-nos fazer pensar que a mesma coisa hoje acontece. Só porque a pessoa vai a uma igreja, só porque a pessoa se diz cristã, não significa que seja um seguidor de Jesus Cristo. Alguns são aproveitadores, outros querem apenas conseguir os seus intentos. Alguns são apenas pessoas que são curiosas. Outros estão a aprender, a querer conhecer. Alguns são verdadeiros discípulos de Jesus, mas no meio de toda esta multidão há sempre muitos que são falsos, que se querem aproveitar. Isto acontece em tudo, em todo lugar. E é por essa razão que Jesus vai fazer uma advertência aos seus discípulos e que faz uma advertência também a nós hoje, para estarmos com os olhos abertos, para ter cuidado, para nos acautelarmos. E a advertência que faz é a advertência contra a hipocrisia. Agora, meus irmãos, quando nós falamos nesta advertência contra a hipocrisia, a tendência muitas vezes é de estar com os olhos atentos aos outros. É estar a ver quem é que aqui no meio de nós é um hipócrita, não é? Quem é que aqui no meio de nós é um falso? Mas esta advertência deve também vir para dentro do nosso coração, para fazermos um exame a cada um de nós próprios, para percebermos como é que está o nosso coração. O Senhor diz no versículo 1 ainda: acautelai-vos primeiramente, ou acima de tudo, antes de mais, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Alguma coisa que é falso. Quando a Bíblia fala em hipocrisia, nós temos que lembrar o significado da palavra hipócrita. O que é um hipócrita? Um hipócrita é um ator. É um ator, é alguém que representa um papel. Na Grécia Antiga, e ainda hoje no teatro, o símbolo é a máscara. Não é? Porque os gregos, quando representavam, os atores usavam máscaras. Então, um hipócrita é aquele que usa uma máscara. É aquele que esconde aquilo que realmente é para representar um papel. E o Senhor diz: tenham cuidado, antes de mais, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia, ou seja, o fingimento que às vezes começa sendo um fingimento, uma coisa pequena, mas tal como o fermento tem a tendência a tornar-se numa vida de mentira.
completamente de mentira. Então o que o Senhor Jesus está a dizer é: sejam cristãos de verdade. Retirem as máscaras. Não representem um papel de cristão e de cristão muito espiritual, sendo fingidos na vossa fé. Às vezes há esta tendência, irmãos, na Igreja de Jesus. Nós não queremos passar por maus crentes. Nós não queremos passar por não espirituais. Queremos dar sempre uma aparência de grande espiritualidade. E muitas vezes falamos muito da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa bondade, da nossa santidade. Queremos representar que somos muito santos, que lemos muito a Bíblia e oramos muito. Mas o Senhor diz: cuidado, tirem a máscara. Reconheçam realmente quem vocês verdadeiramente são. Há muitas pessoas que na igreja são uma coisa, fora da igreja são outra. Vão pondo máscaras conforme o lugar onde estão. E o Senhor disse: olha, isso é um erro, acautelai-vos. A vossa fé tem que ser uma fé verdadeira e não uma fé fingida. Viver uma fé não fingida deve ser o nosso propósito. Mostrar aquilo que realmente somos. A verdadeira fé, ela afirma-se pela coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós somos. Aquilo que nós fazemos. Mas muitas vezes nós procuramos mostrar aquilo que nós não somos. E como é que está o irmão? Como é que está a irmã? Graças a Deus está tudo bem. O Senhor está a abençoar e nós estamos todos partidos cá dentro. Mas não queremos dizer que estamos a passar mal. É hipocrisia. Era mais honesto dizer: irmão, irmã, preciso de oração, ore por mim, estou a passar uma luta. Quantas vezes nós temos esta hipocrisia? Pensamos que o hipócrita é apenas aquele que finge ter fé e não tem. É aquele que finge ter uma boa ou grande fé e não tem realmente. Ou que finge que está tudo bem quando não está. A fé verdadeira é humilde e não se autoproclama. Não precisa de dizer que tem muita fé, porque quem tem muita fé mostra. Não precisa de dizer. Às vezes há pessoas que, quando se apresentam: pastor, eu sou fulano e tenho esta experiência, e mais esta, e mais aquela, e falam logo ali do seu currículo de cristão, que é o currículo do Santo dos Santos. Nós não precisamos de dizer, nós precisamos de mostrar a nossa fé. A verdadeira fé é uma fé que se afirma por aquilo que mostra, por aquilo que faz, por aquilo que realmente é. Não precisamos de subir aos montes, pegar num microfone e gritar: eu tenho muita fé. A fé mostra-se. A fé mostra-se. A verdadeira fé é uma fé que confessa o seu pecado. Não encobre o pecado. Não encobre as fraquezas. Confessa, admite, suplica ao Senhor, humildemente, que o socorra. Então, meus irmãos, esta advertência feita aos discípulos de Jesus aqui: cuidado, acautelem-se, é para nós termos a coragem, a humildade de dizer: eu sou fraco, eu preciso de oração. Não precisamos de máscara, até porque o que vem a seguir é bem esclarecedor. A falsidade, ou a falsa fé, ou a mentira, a hipocrisia, ela é sempre descoberta. O Senhor diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Não há segredos para Deus. Podemos ter segredos uns para os outros, mas haverá um momento em que todos os segredos serão revelados. Agora e também no futuro, quando estivermos diante do Senhor. Tudo aquilo que escondemos, tudo aquilo que guardamos, tudo aquilo que tapamos com a máscara, será descoberto. Uma vez eu estava em Elvas, quando estava a trabalhar nas igrejas ali no Alentejo. Eu estava em Elvas e apareceu lá um senhor. Nós tínhamos culto em Elvas de manhã
e apareceu um senhor lá na igreja a pedir ajuda. E ele pediu ajuda porque tinha vindo ali perto, a Campo Maior, ver uns amigos que tinham um dinheiro para lhe entregar, mas depois os amigos não apareceram e ele agora não tinha dinheiro para voltar e contou assim aquelas grandes histórias que as pessoas normalmente contam, muito bem elaboradas, sobre a necessidade que tinham. E eu fiquei com um dilema. Se eu não ajudo, a pessoa pode estar a precisar mesmo de ajuda e eu estou a ser desconfiado, estou a ser um mau cristão, e fiquei com algum... Até porque ele disse, eu conheço o pastor, eu sou de Alcobaça, conheço o pastor lá e conheço o outro pastor, e citou ali vários pastores e coincidia os nomes com os lugares onde eles estavam. Ele conhece muito bem o meio, não é? E pode confiar em mim, porque eu vou depois enviar o dinheiro. E fiquei assim e pensei, bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar o homem. Então eu disse-lhe assim, olha, eu não confio em si, nem desconfio de si. Eu não o conheço, mas uma coisa eu sei, Deus conhece-o. E se aquilo que me está a dizer é mentira, e eu estava mais convencido que era mentira do que não era, não é? Se aquilo que me está a dizer é mentira, olha, rapidamente se vai descobrir, porque a mentira tem perna curta, não é? Então, vai-se descobrir rapidamente. Não, pode confiar-se. Bom, eu dei-lhe dinheiro para ele poder fazer a viagem de retorno para casa, como ele dizia. O culto era de manhã e eu volto para Évora, que era o lugar onde eu vivia, e volto para fazer o culto à tarde em Évora. A distância é mais ou menos 100 km à volta disso, entre Elvas e Évora. Antes de começar o culto, eu estou à porta e vejo vir o nosso amigo a descer a rua da igreja. Ele vinha tão entusiasmado, ele já sabia onde era a igreja. Ele vinha tão entusiasmado que ele vai para entrar na igreja e dá de caras comigo. E ele fica atrapalhado. Olha para mim, eu vinha mesmo aqui para lhe pagar o dinheiro, porque já tenho o dinheiro. Como é que sabia que eu estava aqui? Como é que sabia que eu estava em Elvas e que estava aqui também? Que era pastor aqui também? Ele ficou muito atrapalhado. Sabia, eu já volto. Claro que nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Foi descoberto logo naquele momento. Mas mesmo que não fosse descoberto, diante de Deus, Ele não engana. Nós podemos nos enganar uns aos outros com o nosso sorriso, com as nossas palavras, mas, meus irmãos, nós não enganamos a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou seja, a quem temos de prestar contas. E todos temos de comparecer diante de Deus um dia para prestar contas. Aos fingidos, aos hipócritas, ele dirá: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o texto de hoje alerta-nos. Não nos iludamos. O joio cresce no meio do trigo. Não nos cabe a nós ceifar o joio e o trigo e separar. Deixemos para o dia em que o Senhor vier com os seus santos anjos, como diz a Bíblia, e que vai separar os bodes das ovelhas, não é? Que vai separar o joio do trigo. Mas eles serão descobertos. Ou nós seremos descobertos. Deus conhece o meu coração e o teu coração. Muitos seguem, muitos andam, muitos falam de Jesus, mas nem todos são. E chegará o dia em que essa verdade será revelada. As máscaras cairão. E é por isso que nós hoje temos que olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração e dizer: Senhor, eu estou a fingir alguma coisa? Estou a fingir a minha fé? Estou a fingir uma espiritualidade que não tenho? Será que eu estou a fingir que sou uma pessoa que na verdade não sou? Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como fazer? É simples. É aquilo que a Bíblia diz.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, diante de Deus, diz: Senhor, eu não tenho sido honesto aqui, eu não tenho sido verdadeiro aqui, eu não tenho sido aquilo que mostro ser nesta área. Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha alma, limpa a minha mente, tira as máscaras, para que eu possa verdadeiramente refletir a imagem de Cristo, porque é Ele que eu quero ter no centro do meu coração. Amém.